no programa de hoje nós vamos abordar sobre o tema comunicação. A comunicação desde a criança, desde a parte infantil, e para isso nós temos um especialista aqui, nós trouxemos o fonoaudiólogo Dr. Carlos Roberto Vitor, Dr. Carlos Vitor, para poder explicar para a gente um pouquinho mais, tanto do uso da fala, da voz, na parte infantil, quanto principalmente na parte profissional, no nosso ramo de comunicação social, no ramo do jornalismo, do radialismo. E você que está em casa, que tem a sua profissão, com certeza você precisa saber falar bem, não é? Você tem que ter esse dom. E se não tem, tem que desenvolver. Então nós vamos conversar com o Dr. Carlos Vitor. Dr. Carlos Vitor, começando, por parte de criança, qual é a importância da fonoaudiologia hoje em dia? Bom, a importância hoje inicia desde quando a criança nasce. Tanto é que a criança, quando nasce hoje, ela é submetida a uma avaliação audiológica. É importante saber se essa criança nasceu escutando bem ou não. Posteriormente, uma avaliação clínica fonoaudiológica para ver se essa criança mantém um bom padrão de motricidade oral, ou seja, se essa criança está conseguindo mamar de forma natural. A partir daí, podemos observar outros detalhes, como também é o exemplo de uma língua presa, se essa criança realmente está conseguindo manifestar todos os atos fisiológicos no seu dia a dia pós-nascimento. Falando um pouco mais sobre fono, como é que o senhor pode resumir para a gente a especialidade fonoaudiologia? A fonoaudiologia hoje ela é muito abrangente. Eu lembro quando cheguei na região, fui o primeiro fonoaudiólogo do Noroeste Fluminense. Cheguei em dezembro de 1977. Muita coisa se falava na época sobre a fonoaudiologia, que nem era fonoaudiologia, era logopedia. Posteriormente foi oficializado como fonoaudiologia. A fonoaudiologia hoje ela é muito ampla. Ela tem assim a sua importância em quase todas as áreas. Porque hoje o falar bem ele tornou-se importante em todos os níveis profissionais. A pessoa hoje não basta ser médico. Se ele não tiver uma boa fala, talvez ele pode não ser compreendido pelo seu cliente. Um engenheiro, um psicólogo, qualquer área, até mesmo os profissionais da área da comunicação. Porque muita gente acha que falar bem é questão de dom. Concordo, mas muitas vezes você pode preparar também para falar bem. Tem como fazer esse desenvolvimento? Exatamente. Primeiro que você tem que dar tempo para tudo. Falar rápido, falar correndo, não é uma forma normal de fala. Então, quando você realmente reconhece o seu sistema fonorrespiratório, você vai ter uma sequência de fonação com ritmo e que vai dar assim, um bom padrão vocal. Isso leva-se em consideração também a fala, porque quando você fala muito rápido, você passa a não ser muito percebido em termos de fala, porque a sua articulação ela não é tão audível quanto a fala natural. Então, falar bem é falar de forma natural, não devagar demais e não depressa demais. Não faz bem à saúde falar diferente nesses termos. Para você, mãe, pai, o responsável que está em casa, deve estar questionando assim, comunicação. Eu tenho um filho de 2, 3 anos, o meu já tem 12, já passou por essa fase. Mas para quem tem criança pequena, Dr. Carlos Vitor, tem alguma idade para começar a falar, para iniciar a fala realmente? Ou isso é um desenvolvimento que pode acontecer aos poucos? Pode acontecer aos poucos. É importante que todos os pais saibam que a criança deve ser estimulada. Ela nasceu, ela tem que começar a receber estimulação em todos os níveis. Então, muitas vezes uma criança atrasa o seu desenvolvimento de fala, porque também essa criança não tem grandes oportunidades. Se a criança tem um nível intelectual considerado normal, não há o que preocupar com essa criança. Agora, se ela vai falar mais cedo ou mais tarde, vai depender muito dos estímulos que essa criança vai receber. Portanto, os pais bem informados vai fazer muito bem a seus filhos. Porque o que se questiona muito hoje é o fato de falar certo ou falar errado. Isso não é um grande problema mais, porque aprender a falar, ensinar uma criança a falar, se essa criança não tiver nenhum outro distúrbio, principalmente uma alteração comportamental, essa criança simplesmente vai chegar aos seus objetivos,
para chegar aos 4 anos falando de forma natural. Se for necessário alguma correção fonética, o fonoaudiólogo pode auxiliar e fazer com que realmente ela supere todas essas dificuldades. O que pode levar ao atraso da fala? Bom, hoje é muito comum, às vezes, a gente receber o cliente, seja na instituição pública ou privada, e muitas vezes a mãe, por ignorar o seu próprio quadro clínico, às vezes trata-se de uma criança que tem um comportamento agitado, tem uma agitação psicomotora, ou pode ser uma criança que tem uma deficiência auditiva, ou pode ser uma criança que tem um distúrbio mental. São vários fatores que podem levar a um atraso de fala. Isso em condições anormais, ou seja, se a criança tem uma agitação psicomotora, como é que essa criança vai ter um bom nível de percepção? Ela não vai parar para ouvir, ela não vai estar em condições de entender o que está sendo passado para ela. Por isso que é importante, criança levada é uma coisa, criança agitada é outra. Criança levada pode ser contornado com o próprio carinho dos pais, com a própria proteção da família, mas uma criança que tem uma agitação psicomotora já precisa de profissionais, precisa de uma equipe médica que possa auxiliar essa família a entender o que está acontecendo com essa criança, para posteriormente ela ter um desenvolvimento considerado normal. No meu caso, né, eu posso citar até um exemplo, eu lembro que quando eu optei pelo jornalismo, desde pequeno, porque lá em casa, meus pais, minha mãe é falecida, mas meu pai e minha mãe sempre foram muito comunicativos, então isso me incentivava muito a falar, né? Na época de colégio, eu era representante de turma, gostava realmente de lidar com esse dom da fala, e só que realmente, antes das pessoas entrarem na escola, é bom, é uma orientação que o senhor dá, a procura por um fono, porque na minha época isso não aconteceu, né? Quando minha mãe me colocou na escola, eu estudava na capital, eu não tive essa entrada numa escola com um especialista, né, dando todas essas orientações. Isso é importante, doutor Carlos? É importante porque muitas vezes, quando você pensa no fonoaudiólogo, você pensa no fato dessa criança estar falando ou não, estar falando bem ou não. Mas existem outros fatores que o fonoaudiólogo pode contribuir muito para a família, principalmente no que diz respeito à mastigação e deglutição. Porque uma criança, quando tem uma mordida aberta, essa criança não nasce com essa mordida aberta. Essa mordida aberta, ela desenvolve em função do seu aspecto funcional, no que diz respeito à motricidade oral. Se essa criança tem uma projeção de língua, se ela fala com a língua para fora ou empurrando os dentes, com certeza essa criança vai ter uma arcada diferente. Essa criança vai precisar de uma orientação fonoaudiológica, talvez um acompanhamento, e quem sabe, talvez até um serviço de ortodontia. Mas a fonoaudiologia é a base para fazer orientação à família. Falar com a língua para fora também não é uma forma normal. Existem tipos de exercícios? Assim, qual o exercício básico que, para quem está nos assistindo, para criança, né, nessa faixa de 5, 6 anos, que o senhor indicaria? Um exercício básico. Devemos levar em consideração que uma criança, a partir dos 4 anos de idade, essa criança já deveria estar falando bem. Essa criança já deveria, a partir dos 4 anos, já deveria estar com toda a sua correção fonética. Ela deveria estar realmente com um sistema de mastigação, deglutição, dentro dos padrões de normalidade. Então não existe mais idade para procurar um profissional. O profissional pode ajudar uma família desde após o nascimento. Vou citar um exemplo. Uma criança, quando nasce de forma prematura ou ela tem algum tipo de problema que necessita de uma internação neonatal, normalmente os pediatras pedem para que essa criança submeta uma avaliação fonoaudiológica, principalmente para verificar seu nível de mastigação e de deglutição, ou melhor, talvez a mastigação não, o nível de sucção e deglutição, pelo nível de idade, né? Isso vai depender muito da idade da criança. Se essa criança está com 0 ano, em 1 mês, 2 meses, é lógico que nós vamos estar muito preocupados com o seu sistema de sucção e deglutição. Eu queria agradecer também a participação do João Ferreira da Silva, do bairro Seab, que acabou de mandar uma pergunta para a gente a respeito de rouquidão, né? Como que a pessoa faz, se tem alguma alteração, o que é isso? Rouquidão, podemos dizer que é uma forma diferente de apresentar o nível de voz. Porque uma voz rouca, ela não é uma voz normal. Nós podemos ter padrões diferentes, de acordo com a nossa personalidade. Mas se você tem uma voz considerada normal
e de repente você fica rouco, ou melhor, se você fica rouco de um dia para o outro, com certeza foi alguma alteração clínica, ou de repente você fez uso de uma água gelada, de alguma coisa que realmente agrediu a sua laringe. Mas se você ficou rouco durante algum tempo, em função da sua fala, alguma coisa está acontecendo de errado com você, principalmente no que diz respeito ao sistema de fonação, ao que nós chamamos de respiração e fonação. Então, quando a pessoa apresenta alguma alteração nessa área, com certeza essa pessoa pode ficar rouca no decorrer do tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses. E quando você começa a ficar rouco em função de uma alteração de laringe, ou seja, suas pregas vocais começam a desenvolver um certo desajuste, que nós chamamos de fenda vocal, naturalmente você instala uma rouquidão e não consegue voltar ao normal enquanto você não fizer o diagnóstico e iniciar um tratamento. Chegou mais uma aqui, principalmente eu queria agradecer a participação dos nossos telespectadores. Contatos sempre aparecem na tela, vocês podem participar pelo telefone 3824-8651 ou pelo nosso Face. E chegou aqui a dona Vera Lúcia, do bairro Boa Fortuna. Ela quer saber se água gelada faz mal realmente. Tanto a água gelada quanto um café muito quente não faz bem a laringe. Mas tem pessoas que suportam bem e às vezes adaptam bem. Tem outras que faz uso de uma água gelada e daí, logo já inicia uma rouquidão. Mas eu acho que o importante é haver um equilíbrio entre a água gelada e o café muito quente. Mas não são esses fatores que levam a grandes problemas de laringe. O que leva a grandes problemas de laringe são os problemas de articulação. É uma forma de falar diferente. É uma forma de falar através de grito. É uma forma de falar onde não há um ritmo adequado. Ou seja, para falar tem que ter ritmo. Se você fala de uma forma taquilárica, se você fala rápido demais, você não respeita o seu sistema de fonorrespiração. Porque a voz é produzida através do ar que você inspira. Se você inspirou, já absorveu o oxigênio, vamos jogar o gás carbônico fora. Só que o gás carbônico vai ter uma serventia fundamental no sistema de vibração de pregas vocais. Então, esse ar tem que passar com bastante equilíbrio, para que não haja agressão à laringe. Falando nesse ramo profissional, a gente percebe que algumas pessoas, às vezes atendentes, né, em algumas lojas, falam baixinho, né? Isso é uma coisa realmente que precisa ser desenvolvida ou é natural, doutor? Não, é como eu falei para você anteriormente, eu acho que hoje, independente das profissões, seja ela de nível superior ou não, ou até mesmo um lojista, falar bem é fundamental. Porque se você falar baixo demais também, você não vai conseguir convencer o seu cliente. É necessário que haja convencimento da sua expressão facial associado à sua tonalidade vocal, ao seu jeito de articular as palavras. Falar as palavras de forma natural e bem articulada é importantíssimo. Porque quando você fala bem e você tem um equilíbrio vocal, você tem o seu poder de convencimento, você manifesta uma riqueza de expressão. Aí é o que eles chamam, nossa, como essa pessoa é simpática, porque ela tem todos os conteúdos ligados a uma expressão rica. Nós vamos dar uma paradinha para o intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltamos com Bancada TVI.